Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é mais um episódio do meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que é o beach tênis, na visão da fisioterapeuta Bárbara Osni Spinel, que está aqui hoje. Bárbara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu por ter me chamado para vir aqui. Muito gostoso essa chance de estar aqui. Legal, acho que a gente vai bater uma conversa boa aqui, informativa para os nossos ouvintes. Bom, Bárbara, então você é fisioterapeuta da Clínica Move, minha colega lá já há muitos anos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação, o que você fez depois da faculdade de fisioterapia para chegar até esse momento que a gente está hoje. Então, eu me formei em 2013 lá na São Camilo. Depois dessa formação, eu fui fazer uma pós-graduação no Einstein, em ortopedia. E não foi só fisioterapeutas, então era multiprofissional, tive contato com várias áreas da saúde. Depois desse ano, eu fui trabalhar numa clínica, não fiquei muito contente com os métodos da clínica, era muito engessado. E aí, a clínica ela era a caminho da Move. Então, eu acabei passando na Move, achei interessante o espaço, entrei, conversei um pouco, acabei entrando há uns 6 anos atrás. Então, quase junto comigo. Praticamente. Sim, que legal. E desde então eu tô lá, sempre gostei muito de fazer esporte, então desde criança meus pais me incentivaram muito a fazer natação, fazer dança, jogar vôlei. E sempre gostei muito dessa área, então foi um interesse desde criança e cá estamos. Sim. E é natural, né? Acho que a gente que acaba indo para fisioterapia esportiva, para nutrição esportiva, tem já essa vibe, né? De gostar de esporte, estar envolvido com esporte ao longo da vida, né? De diferentes formas, sim, né? Com certeza. E então, hoje a gente está aqui para falar de uma modalidade que está se tornando muito popular, que é o beach tênis, né? E eu observo na minha prática clínica que tem muitos praticantes de beach tênis, né? Entre os meus pacientes. Então a gente vê, né, as quadras de beach tênis aí pipocando, né, mundo afora, né, não é só no Brasil, né, isso aí acho que é uma coisa popular aí no mundo inteiro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim do que você observa no beach tênis, o que você está vendo na sua clínica em relação ao beach tênis. Então, tá tendo muitas lesões, né, do beach tênis. Curiosamente, foi um esporte que começou na Itália, em 1970, foi trazido para o Brasil em 2008, se eu não me engano. Nossa, nem eu sabia que isso era tão antigo. Pois Pô, 50 anos. E ele começou, assim, as pessoas estavam jogando vôlei na areia e começaram a bater com raquete, adaptar. E aí começaram a impor regras e desde então foi criando-se as regras, o beach tênis. E aí trazido para o Brasil, para os Estados Unidos, e virou uma febre, né? O que a gente vê hoje de lugar de areia para poder fazer esse esporte tá cheio. E na sua opinião, o que facilitou que ele se tornasse assim tão popular? Por que você acha que ele ficou tão popular, esse esporte? Por virar uma moda nova, né? Assim como já teve a moda do CrossFit, teve moda de Zumba, cada ano vai tendo um esporte novo, né? Sim, é verdade. E aí acho que a curiosidade das pessoas, né? Por ser uma modalidade nova, interessante, um pouco mais dinâmica, tanto mais dinâmica que o tênis, achei que foi mais atrativo para as pessoas. Sim. Aí você tocou num ponto, né, que as pessoas falam que é mais divertido. É mais divertido jogar beach tênis do que o tênis em si. E mais fácil na cabeça das pessoas. Assim, é fácil, qualquer um joga. Não precisa ter aquela técnica super apurada que o tênis exige, aquele treinamento dos golpes super rigoroso. Talvez tenha, mas na percepção das pessoas que me relatam, né, quando o que elas sentem quando elas praticam beach tênis é que parece algo mais lúdico e de execução um pouco mais fácil. Sim, verdade. Mas aí você falou num ponto que são essas lesões que a gente observa causadas pelo beach tênis. O que você gostaria de pontuar como lesões mais frequentes, assim? Então, assim, saiu um estudo em 2019 que constou que, assim, 48% das lesões são em membros superiores, ombro, cotovelo, são os lugares mais afetados, seguido por membros inferiores, coxa, joelho, tornozelo, com 43%, e depois entra cabeça e tronco. E por que dessas lesões, né? Por que tem tantas lesões? As pessoas
gostam do esporte, vem muita gente fazendo, vão tentar fazer, e não fazem o preparo físico antes para isso. E questão do material também, é meio óbvio a gente falar, precisa ser um material de qualidade, mas é importante, porque uma raquete mais pesada vai sobrecarregar um punho, uma pegada errada dessa raquete pode machucar o cotovelo. Então, precisa ter essa instrução do professor, fazer um teste antes, não é sair comprando qualquer raquete que tá tudo bem, né? E assim, das articulações, você falou de várias articulações que são mais propensas a desenvolver essas lesões no beach tênis. O que você diz, por exemplo, do ombro e do cotovelo? É o mesmo risco do tenista? Por exemplo, você vê lesões parecidas com tipo o tênis elbow, é uma coisa que aparece no beach tênis também, ou lesões graves de ombro, que são até de ponto cirúrgico? O que você está observando? Ainda não peguei nenhum caso cirúrgico, ainda bem. Mas são muitas tendinites, tendinopatias que acaba sendo no ombro, no cotovelo. E sim, tem nomes parecidos, jogadas parecidas. Então, tem muito backhand, forehand, tem smash. Tem algumas jogadas parecidas. E a falta desse preparo muscular, né? Então, o cotovelo, quando a gente faz um movimento com o punho, vai afetar mais um cotovelo do que o ombro. E muita gente acaba sobrecarregando muito o cotovelo, achando que o movimento é só por aqui. Mas não, você tem uma sinergia do corpo inteiro para poder fazer um movimento, né? Por isso, acaba sobrecarregando bem essas articulações. E um ponto importante aqui quando você está falando de membros inferiores, tem a questão da areia, né? Quer dizer, você está praticando beach tênis num piso de areia, que é um piso muito pesado, né? Para você se deslocar. Então, me corrija se eu estiver errada, porque eu não sou da área, eu sou leiga, tá? Mas o que eu observo é assim, a areia deve ser boa para absorver impactos, né? Nos membros superiores em geral, mas para você fazer deslocamentos laterais, frontais ou mesmo para trás, assim, é muito mais pesado. Você tem um atrito ali. Sim, né? Você tem a resistência da areia, né? Então, se você não faz um treino para isso, um treino de deslocamento, entender o funcionamento, até um fortalecimento para tornozelo e pé, a chance de ter um entorse, a chance de você machucar o joelho por conta disso é bem alta. E entorse é uma coisa muito chata, né? E que tira a pessoa do front um tempo, ainda mais se tiver uma lesão mais séria num ligamento, por exemplo. Né? Sim, e assim, como a gente viu lá no estudo, é grande a chance, né? Não é pequena. E acontece bastante. Entendi. E aí, assim, a gente está falando um pouquinho sobre essas lesões mais comuns do beach tênis, né? E aí eu tô puxando um pouco a sardinha do meu lado aqui. Do ponto de vista nutricional, aí eu que assim, tô tirando esse coelhinho da cartola agora, também é um pouquinho complicado. Eu vejo, por exemplo, pessoas passam muitas horas jogando beach tênis. Tipo, a galera, sei lá, fica lá 4, 5 horas, né? É divertido, você tem vários times, já tem uma turma que joga e tudo. E eu já atendi muita gente que não leva nada, não come nada, que dá uma desidratada, fica cansado lá no beach, nem percebe por quê, né? Então, assim, no meio disso que a gente está falando, acho que para quem está assistindo isso é legal saber, também tem a oportunidade da gente organizar estratégias nutricionais para que você renda bem, não tenha cãibra. Né? O que a gente observa nesses esportes de areia e a céu aberto, por exemplo, não sei se é o que os teus pacientes relatam, que o paciente começa a ter cãibra. Quando você vê cãibra, por quê? Às vezes a intensidade daquele esforço está muito maior do que ele está preparado para executar. Então, esse é um motivo importante para a cãibra. Mas, por outro lado, seria também um desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Que é oriundo de uma má reposição de líquidos, de eletrólitos. Então, até isso tem que pensar, né? A gente tem que preparar do ponto de vista musculoesquelético, né? Mas também tem que preparar do ponto de vista nutricional para a gente ter um desempenho ótimo dentro daquele ambiente, né? Isso, e pegando um gancho disso, assim como todos os esportes, tem que ter uma disciplina, né? Sim. Não é só ir lá e jogar. Você tem que ter um acompanhamento do nutricionista, do físio, orientação do professor, às vezes até fazer exames precoces para ver se está tudo em ordem para poder engrenar no esporte.
Aí você falou um outro ponto muito interessante, porque isso meio que não faz parte da nossa cultura brasileira, né? A gente, assim, começa a fazer algo muito legal e vai administrando os problemas que acontecem depois. E a gente, para muitas coisas na vida, não só no esporte, né, não tem essa visão preventiva. Tipo, antes de começar a fazer X projeto ou atividade, eu vou fazer vou fazer um apanhado geral aqui, né, de como é que eu tô, explicar o que eu quero fazer, me orientar antes para evitar. Então, a gente não tem a cultura da prevenção. Então, o que você está falando aqui, que a gente pode extrapolar para muitas coisas, é isso. Qualquer esporte que a gente for fazer, e o beach não é diferente, seria legal, né, se a pessoa procurasse ajuda profissional antes de começar a se envolver com uma modalidade nova para prevenir os problemas que são muito prováveis de ocorrer nessas ocasiões, né? Pra gente é muito mais comum se machucar e depois ir tratar. E ainda mais com físio. Eu não sei, eu posso estar errada, mas a percepção que eu tenho, até como paciente, que sou tigrona, né? Eu sou uma atleta tigrona, é que assim, cara, eu vou lá no físio quando a casa já caiu. E não precisava ser assim. No último minuto, você fala, agora não dá mais. Lesionei, machuquei, não tô conseguindo botar o pé no chão, ou sei lá, o joelho, o pé, etc. Doeu, eu vou lá no físio. E a gente, como paciente, eu tô falando, né? Do ponto de vista como paciente, a gente não pensa que o físio pode prevenir as lesões. A gente pensa que pode tratar, e tá errado, né? E aí, outra pergunta que eu te faço, que é o seguinte: o paciente está escutando a gente aqui, ele, né, percebe que ele pode prevenir lesões e pode, enfim, evitar muitos problemas, aí ele vai lá te procurar. E que trabalho você faria, assim, grosso modo, para prevenir as lesões que o beach tênis poderia causar? Como que seria uma conduta? A gente poderia trabalhar muito o gesto esportivo do esporte, não só para o beach tênis, mas também para quase todos os esportes. Treina-se o gesto esportivo, faz esse preparo muscular, fortalecimento, até para a pessoa entender a sinergia do corpo, entender que o movimento não vai ser, no caso do beach tênis, só um braço batendo, só levantar a raquete e bater na bolinha. Precisa entender que a energia vai passar desde o pé até chegar na mão. O posicionamento é muito importante. Saber como se locomover no esporte é também muito importante. Então, acho que é mais essa questão mesmo, de preparar o corpo, a pessoa ter essa consciência corporal para poder ir para o esporte. Mas aí, eu acho que na clínica você vai fazer isso no ambiente seguro, né? Então, quer dizer, você vai trabalhar os fundamentos do gesto esportivo, do beach tênis, dentro de um ambiente que não é areia, né? Que é um piso regular, ou no máximo um gramado, talvez no momento subsequente, para depois o indivíduo chegar na areia já com um certo controle. E eu pergunto também se é necessário ter um certo equilíbrio muscular para começar o esporte. Com certeza. É essencial ter esse equilíbrio. E o também bacana da clínica é que a gente faz o trabalho individualizado. Então, você está na aula, você e mais 4 pessoas. Você não vai ter aquela tensão do professor, né? Fazer o preparo muscular com físio, entender. É para você, focado no seu movimento, em como o seu corpo vai reagir no esporte. Então, quer dizer que você chega lá, depois de um trabalho desse, individualizado, e feito, né, de forma segura e gradativa e pedagógica também, quando ele chega lá numa aula em grupo, ele já está muito mais... brifado não é a palavra que eu quero dizer, mas muito mais preparado para executar aquilo, né? E eu acho que com uma consciência corporal já superior, né, maior, e aí os riscos se diminuiriam, né? E agora, assim, para você explicar para as pessoas entenderem o que um indivíduo normal deveria fazer para ter um preparo muscular adequado, na verdade, para qualquer esporte. O que é o equilíbrio muscular, acho que do ponto de vista do fisioterapeuta? Assim, procurar a gente para entender primeiro explicar qual a intenção. Quero ser um atleta amador? Quero ser um atleta de elite? A gente primeiro precisa entender isso. Qual vai ser a demanda que o corpo vai precisar? Para, assim, fazer um treinamento mais focado para o indivíduo. Então, fazer esse
equilíbrio muscular, ter essa consciência corporal. Ativação muscular também é bem diferente e é muito necessária. E assim, no caso, a musculatura paravertebral, abdominal, ela é importante para Essencial, essencial. O famoso powerhouse, né? Também trazendo um pouco do Pilates para cá. Sim. É o centro de força do corpo, então ele precisa estar em ordem, ele precisa saber ser ativado antes do movimento. Não é só ter o famoso tanquinho, né? O six-pack. Isso é o que todo mundo quer. Todo mundo só pensa na barriga, tanquinho. E, curiosamente, o reto abdominal, que é o tanquinho, ele não é o essencial, e sim o transverso do abdômen, que é um músculo um pouco mais abaixo. Ele é um músculo antecipatório, então ele precisa estar em ordem, ele precisa saber ser ativado antes do movimento. E sem ele, há uma desorganização do corpo, né? E o que a gente observa nas pessoas é assim, como todo mundo passa muito tempo sentado, né, no trabalho, ou muito, né, tem um tempo de tela que é muito grande, a impressão que eu tenho é que todo mundo tem esse powerhouse meio enfraquecido, não? E aí chega, né, os problemas começam a acontecer, até o Pedro veio recentemente aqui, a gente já publicou esse episódio para falar sobre lombalgia e a gente tocou um pouco nesses assuntos, né? E ele também falou do powerhouse e da experiência dele do Pilates. E como é importante a gente ter essa consciência corporal e esse olhar, né, do fisioterapeuta, que é diferente do olhar do educador físico, eles se complementam. Sim. Isso é muito legal. E ele trouxe um dado muito interessante, que foi 80% das pessoas têm ou vão ter dor lombar. Sim. E isso não se aplica só para quem está sentado, mas para quem faz esporte também. Sim. É isso, porque talvez a gente tenha um desequilíbrio. Porque, assim, muitas vezes acontece isso. Eu já sou fisicamente ativa, eu corro, eu faço musculação, eu não preciso disso. Não preciso ficar preocupando com... E aí você vai tigrão, assim, né? Fazendo as coisas até uma hora que você fala, amigo, você tá desequilibrado, né? E essa conta vai aparecer. Em algum momento você vai ter que lidar com esse desequilíbrio, né? Muita gente negligencia a dor, né? Começa com uma dorzinha. Fiz gelo, passou. Sim. Sente de novo no dia seguinte. Não, ainda não. E foi aquilo que a gente falou no começo. A gente deixa para procurar quando o problema já tá um absurdo. E eu tenho casos, falando especificamente do beach tênis, eu tenho casos de alguns pacientes que começaram a se destacar no esporte, levar a sério e competir, etc., sem ter feito esse trabalho muscular. E assim, as consequências foram muito sérias, né? A ponto das pessoas realmente terem que se retirar por vários meses do esporte, ficarem super mal, porque estavam dedicando muita energia a esse esporte, de repente teve que parar tudo. Então não é brincadeira, né? É um esporte que você está usando assim, todas as articulações que você tem, né? Você está se movimentando para frente, para trás, para o lado, né? Projetando o corpo para frente, cai, né? Para pegar uma bola. Dá o smash, como você falou, né? Dá um golpe onde você põe uma força no ombro, que eu acho que precisa saber como fazer para não machucar enfim, não exagerar, né? Além da questão de você se nutrir adequadamente e se hidratar adequadamente para evitar outros problemas, né? E até pegando um gancho que, assim, até psicólogo também é bom nesse momento, né? Porque uma lesão, ela não é só uma lesão, é uma lesão multifatorial. O que está envolvido, né? Ter que deixar de fazer o esporte, até mexe com alimentação, mexe com psicológico. Sim. A pessoa precisa estar preparada para isso. Sim. E é isso porque eu vejo isso, né? O sofrimento psíquico dessas pessoas que estão se dedicando ao beach tênis com muito afinco e, de repente, se verem nessa situação que elas têm que parar abruptamente as suas atividades por conta de uma lesão que veio do exagero do esporte sem o devido preparo, sem o devido equilíbrio muscular. E sim, o psicólogo do esporte é fundamental. Inclusive, para esses pacientes em especial, a gente trabalhou em conjunto com o psicólogo do esporte, porque foi um caso bem sério, assim, de desmotivação, que resvalou em tudo, né? Resvalou no comer, resvalou no ganhar peso e repouso, né? A pessoa ficou tão, como eu posso dizer, uma lesão foi tão séria que ela praticamente teve que fazer repouso, né, durante um tempo. E você imagina, alguém que fica jogando horas e horas e horas de beach, de repente tem que fazer um repouso. O que causa na cabeça quanto mexe, e né? no corpo de alguém, né? Enfim, na disposição e no estado mental e tudo. Então, o que a gente está falando aqui não é brincadeira, né? Se a gente está querendo
fazer um esporte, ser longevo no esporte. Né? Tipo, ó, pô, eu curto tal modalidade, vou fazer essa modalidade. Beleza. Aí eu te pergunto, qual seria, o que uma pessoa deveria fazer preventivamente para prevenir essas lesões no beach tênis que a gente está comentando aqui? O que você recomendaria? Então, acho que a gente até comentou no começo, ter o acompanhamento, ter essa disciplina de passar antes com o médico, ter um acompanhamento de físio, nutri, psicólogo, um acompanhamento do educador físico, ter o instrumento de qualidade, a raquete ideal, não é sair comprando qualquer uma para jogar. Calçado faz alguma diferença? Não. Não muito por causa da areia. A gente joga mais descalço, né? Ah, verdade, é verdade. Então, tem, obviamente, como também falamos bastante, o preparo físico. Então, ter esse acompanhamento de atividade física, não é chegar e jogar. Tem que fazer um preparo, é ideal. Que mais? Tem uma coisa aí de jogar descalço. O que significa jogar descalço? Que cuidados a pessoa precisa ter para jogar descalço? Se você precisa fazer um trabalho específico de propriocepção, por exemplo, para pé, para você lidar com a areia, né? E com esse atrito que a areia causa, assim. Tem alguma coisa específica que é importante fazer? Fazer o trabalho de propriocepção, como você mesma falou, fazer o fortalecimento, porque a gente passa a maior parte do tempo de calçado. Sim. Então, o pé desacostumou a ficar descalço. Sim. A maioria das pessoas estão sempre de sapato, chinelo. O pé, ele não tá mais aquela acostumado a pisar descalço, entender a reação que vai fazer na areia, que é um piso diferente, é mais instável. Então, preparar a musculatura do tornozelo, a musculatura intrínseca do pé, que é aquela musculatura profunda, para ter esse impacto, esse atrito, saber fazer essa propulsão, né, impulsão do pé na areia, é extremamente importante também. E aí, só explicando, porque algumas pessoas podem não saber o que é propriocepção. Então, se você puder explicar, é o básico, mas precisa ser falado. A propriocepção é se localizar no espaço, né? Mas é fazer um treino de equilíbrio, é poder preparar o pé para essas instabilidades que tem no piso da areia. É mais essa questão. Perfeito, já deu para entender bem. Bom, a gente está meio que chegando aqui no final do nosso episódio e aí eu queria saber se você tem um take-home message, assim, algum tipo de aconselhamento para as pessoas que se interessam pelo beach. Algum cuidado especial. Façam beach, é muito gostoso. Já fiz bastante também, adoro. Sim, legal. Mas façam preparação muscular antes. Não chegue só jogando. Faça uma aula experimental. Entenda qual vai ser o instrumento ideal para você. Procure um professor, procure orientações e vá fazer. Porque é muito gostoso. É legal, divertido. Acho que também você amplia, né, o grupo de amizades. Assim, tem turmas específicas que se formam no beach, de amigos, né? É um meio social, é um meio né? bacana, né? Muito então é gostoso. muito divertido. Legal. Bom, Babi, então muito obrigada pela sua participação. Adorei, passou muito rápido. E agradeço a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Paty. Foi uma delícia estar aqui. Pode me chamar mais vezes. Vamos lá, vamos chamar. Muito gostoso, muito gostoso. Obrigada. Então, nós vamos encerrando mais um episódio. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo episódio.